tem fouet, a gente tem as espátulas que a gente usa, né? Fouet, que é uma coisa legal aí de ter, mas não, se você não tiver no início também não precisa, né? Você pode usar aí até um garfo, tá? Para fazer emulsão, enfim. As espátulas, essas espátulas aqui são legais, por quê? Pra gente poder mexer recheio, né? Raspar os bowls, né? Para não sobrar nada, então, para não ter desperdício. Porque tendo desperdício, né? É menos lucro na nossa cozinha. É uma espátula assim, é legal de ter. E aí tem essas espátulas assim pra gente fazer acabamentos no bolo, né? De vários tamanhos. Mas hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas têm aquela espátula que a gente corta bolo, né? Que a gente serve bolo. E aquela espátula também a gente consegue adaptar e fazer o mesmo trabalho, por exemplo, dessa aqui, ó. Tá? Não sei se vocês sabem aquela espátula que eu tô falando, que ela é fina aqui na ponta, né? Ela tem um triângulo aqui na ponta. Então, aquela espátula também, quem já tem em casa que serve bolo, né? Coisas, itens de cozinha, também dá para utilizar, tá? E aí, a gente vai ter também essas espátulas, né? Para fazer a espatulagem dos nossos bolos. Então, a gente tem espátula com textura, essas espátulas para alisamento do bolo. Então, existem várias aí no mercado, né? Espátula de acrílico, de plástico, de inox, alumínio, enfim. Todas elas vai fazer o trabalho. E se você não tiver, né, e não puder agora no começo, você pode começar com uma régua, tá? Então, não é impedimento também, né? Para você começar aí a fazer. Então, vocês estão vendo, né, gente, que não precisa se equipar assim, né? Comprar um monte de coisa no começo, você vai comprando conforme a necessidade, conforme vai surgindo as encomendas, né? Porque se você sai investindo num monte de coisa no começo, é até ruim, né? Por quê? Porque você quer ter o retorno ali dos seus bolos, né? Então você tem que começar com pouco mesmo, né? No espaço que você tem, né? Porque tem gente que fala assim: "Ah, eu preciso ter um espaço separado, eu preciso ter uma cozinha separada", e não precisa. A gente quer trabalhar na nossa casa, a gente quer começar dentro da nossa casa. Então a gente vai começar na nossa cozinha, no nosso espaço, no que a gente tem, né, disponível, tá? Então separa lá um lugar na tua cozinha, uma prateleira para você guardar teus materiais, porque tem que ser mais separadinho, uma prateleira lá na tua geladeira para você não misturar os alimentos, né, com as coisas de confeitaria. E aos pouquinhos, conforme vai vindo uma encomenda, outra encomenda, vocês vão adaptando isso, né? Então, o mais importante aí é você ter o conhecimento para você conseguir se planejar, se organizar, né, e fazer as coisas que devem ser feitas. A gente não precisa aí ter um monte de dinheiro para começar, tá, gente? A gente precisa ter o conhecimento, porque realmente sem conhecimento a gente não consegue fazer o que deve ser feito, a gente erra muito, né? Acaba que a gente fica frustrado, desistindo, né? Então, aí sim é problema. Eu sou uma pessoa que gosto das coisas econômicas, das coisas práticas, né? Então, eu procuro passar isso para os meus alunos e estou passando isso para vocês também. A gente não precisa sair investindo num monte de coisa. É claro, né, gente? Se a gente for no. A gente fica doido, né? Quem não vai numa loja que tem um monte de coisa de confeitaria, tem um monte de coisa para decorar bolo, a gente enlouquece, a gente fica louco, né? Mas a gente tem que saber aí dosar, né, as coisas, saber o que a gente pode e o que a gente não pode, né? Então a gente vai com calma, porque é um negócio. E quando a gente pensa como negócio, a gente tem que ir com calma, fazer as coisas aos poucos, fazendo o nosso montinho, montão, né? Então a gente começa com pouco e vai crescendo. Então você pensa como? Você pensa grande e começa pequeno, tá? Essa é a frase. Você pensa grande e você começa pequeno. Então, pensa que você vai estar lá ganhando 5 mil reais por mês com bolos em buttercream, mas você vai começar pequeno, né? E aos poucos é que você vai avançando e comprando seu material com conhecimento, com técnica, né? Para você aí também não fazer coisas erradas, né? No seu negócio.